A humanidade corre perigo, perseguições e conflitos. Forte mensagem da Santíssima Virgem Maria, como Nossa Senhora das Dores, para a vidente Amparo Cuevas, no Prado Nuevo, em Escorial, Espanha. 46º vídeo da série. Meus filhos, sede justos uns para com os outros. Não fujais da justiça divina, pois aqueles que fogem da justiça divina caem na maldade e perecem na maldade em que caíram. Quero que renoveis os vossos corações em espírito de sacrifício, de oração, de penitência, humildade, castidade e obediência. Quero que sejam corações férteis, não corações estéreis. O meu filho amaldiçoa os corações estéreis. Quero que os vossos corações deem frutos em todas as estações do ano, para que o dono da vossa alma, quando vier, possa encontrar uma boa colheita no vosso coração. Recordai a figueira maldita. Por que é que foi amaldiçoada? Porque não tinha fruto. Meus filhos, amai a igreja e ensinai a amá-la. Ide por todos os lugares do mundo, ensinar os homens a riqueza da igreja. A igreja está plena de divindade, porque foi o próprio Verbo que quis permanecer nela, para que os homens vivessem em unidade e numa comunidade santa. É o próprio Verbo humanado, aquele que nasceu de uma virgem e se humanizou por meio e nessa mesma virgem, que se entrega à igreja e com a igreja se dá em alimento celeste para redimir os homens e assim eles poderem alcançar a vida eterna. Foi desta forma que Deus, meu Criador, quis que se operasse este mistério que se operou por obra do Espírito Santo. O Verbo existia antes de todos os séculos, mas desceu à terra e fixou-se no seio de Maria. Desse modo, divinizou Maria, enquanto era humanizado por ela. Grita aos homens que ponham Maria no lugar que lhe corresponde, ou seja, como Mãe de Deus. Volto a repetir, os homens têm Maria como mãe da natureza humana, esquecendo-se que também é mãe da natureza divina. Ensinai a amar a igreja, tal como é nesta grande riqueza que nela se encerra. Por isso é que Jesus quer que a sua mãe seja colocada num lugar mais alto do que aquele que os homens a puseram. Meus filhos, na medida em que amardes a igreja, assim amareis a Cristo, porque Cristo deu a sua vida pela igreja e entregou-a depois à igreja. Minha filha, a igreja é rica pelo banquete, no qual o próprio Verbo se dá aos homens. Dá o seu corpo e o seu sangue para a salvação do mundo. E recorda-o diariamente aos homens no santo sacrifício da missa, que deu a sua vida por todos eles e continua a dá-la para a salvação da humanidade. Minha filha, tal como te mostrei nesse santo sacrifício, renova-se o sacrifício do Calvário. Como mãe da igreja, ensinei-te a amá-la, tal como é. Ensinei-te que o meu filho deixou-me na terra para dar testemunho dela. Não quero que os homens me escondam, mas que me exponham à luz, pois foi por mim que veio a luz ao mundo, e virei com Jesus para a salvação do mundo. Meus filhos, falai do Evangelho, tal como está escrito. É essa a palavra de Deus, que não desfigurem o Evangelho nem a igreja. Quem tem ouvidos, que ouça e aplique a si próprio estas palavras tão importantes. Tu, minha filha, vais ser muito perseguida, mas não temas, porque estás conosco. Com estes guardiões, a quem poderás temer, vais continuar a ser caluniada. Bem-aventurados os que são caluniados por causa do nome de Cristo. Quem são os homens para nos tirarem ou concederem dons, se é Deus, meu Criador, quem os outorgou? E quem são os homens para determinarem as vezes que tenho de manifestar-me aos seres humanos? Não se apercebem do perigo que reina no mundo. Para suas almas
Mas uma mãe que vê esse perigo, que não cessa e vê os corações endurecidos, não querem escutar a palavra de Deus. Não para de insistir, porque ama-o como filhos de Deus, que lhe foram entregues pelo próprio Filho junto à cruz. Os homens não querem saber dos avisos, continuam o mundo cada vez mais entranhado no pecado. Meus filhos, afastai-vos do pecado e de tudo aquilo que tiver sido ocasião de pecado. Voltai os vossos olhos para Deus, pois ainda estáis a tempo. Os homens ingratos recusam as minhas palavras, porque não estão cheios de Deus. Os seus corações estão vazios de Deus, mas repletos de prazeres mundanos. Meus filhos, quero que não deixeis de ir de terra em terra para falar do Evangelho. Nos lugares em que vos fecharem a porta, não pareis, segui adiante e ide àqueles que vos acolherem. Minha filha, sê obediente à igreja e sê sempre humilde. Com humildade tudo se conseguirá. Minha filha, beije o chão em reparação de tantos pecados que se cometem no mundo e por tantos ultrajes a Jesus sacramentado. Há muitos anos que adverti a humanidade do grande perigo. Também adverti que a minha igreja seria perseguida e que a alma de muitos dos meus pastores ficaria tíbia. Meus filhos, não vos deixeis enganar pelo rei da mentira, da soberba e da luxúria. Obedecei ao meu representante de Cristo na terra e não vos afasteis do caminho do Evangelho. Vivei o Evangelho e renovai o vosso espírito com sacrifício e oração, para que o Rei das trevas nada possa contra as vossas almas. O meu coração ama-vos. Sede pastores de almas e não vos desvieis do Evangelho. Os lares destroem-se por falta de amor a Deus. A humanidade está corrompida e só Deus pode restaurar. Meus filhos, pedi ao meu coração imaculado que triunfará sobre a humanidade. Pedi aos nossos corações que eles derramarão graças sobre vós. Levantai todos os objetos, todos serão abençoados. Todos foram abençoados com as bênçãos especiais para a salvação das almas. O meu coração está triste ao ver tantas almas que se precipitam no inferno. Gritai que o inferno existe, pois os homens são enganados com falsas palavras que pretendem negar a sua existência. Ai de quem acrescentar ou retirar, seja o que for, ao que está escrito. Mais lhe valia não ter nascido. Sê muito humilde, minha filha. Abençoo-vos, meus filhos, como o Pai vos abençoa, por meio do Filho e com o Espírito Santo. Adeus, meus filhos. Adeus. Agora, irmãos e irmãs, oremos a Nossa Mãe Santíssima, entregando ao seu imaculado coração todas as nossas intenções, necessidades mais urgentes e misérias, para sermos cada vez menos indignos de estarmos no pequeno rebanho do Senhor e termos a fé e a fortaleza necessária para enfrentar os grandes eventos que sobrevirão na humanidade neste tempo da tribulação e seus períodos. Rezemos a oração de Nossa Senhora das Dores. Quem quiser, coloque no espaço dos comentários, reforçando suas intenções, pois serão entregues de fato numa Santa Missa. Oração de Nossa Senhora das Dores. Rezemos. Minha Mãe dolorosa, não quero vos deixar sozinha com as vossas lágrimas, mas quero acompanhar-vos com as minhas lágrimas. Esta graça vos peço hoje. Permiti-me uma compreensão sempre maior da paixão de Jesus e vossa, para que em todos os dias de minha vida eu possa ser solidário com as pessoas que sofrem, vendo nelas vossas dores e as do meu Redentor. Elas me alcançarão o perdão, a perseverança, o céu, onde espero cantar a misericórdia infinita do Pai por toda a eternidade. Amém.
Nossa Mãe Santíssima das Dores, intercedei pelas nossas intenções e protegei-nos com vosso manto materno em todas as provações. Amém. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Mateus 11, 25. Para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária, mas para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. São Tomás de Aquino. Reze pelos que não acreditam, nunca julgue ninguém. Leia e medite. Lucas 1, 37 e Mateus 7, de 1 a 5. Desperta tu que dormes, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, e não desprezeis as profecias. Meu trabalho é informar, não é convencer. Santa Bernadette Subiru, vidente de Lourdes. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos.